as campanhas eleitorais pós anos 90 tipicamente não tinham a finalidade de convencer o eleitor do partido opositor a mudar de partido. Ele tinha tipicamente um pouco essa função de organizar uma campanha que mobilizasse os eleitores do próprio campo, né? Fazê-los participar e talvez de tentar dividir, o financiamento também tinha essa intenção, de dividir o campo adversário para que vários candidatos dividissem, digamos, os votos da oposição. Mas dificilmente o objetivo da campanha seria fazer o eleitor mudar de voto, né? Na medida que o acesso a esses serviços se torna mais profissional, mais garantido, mais universalmente acessível, quer dizer, você não precisa mais de um pistolão para ganhar um processo na justiça ou para conseguir resolver algum problema burocrático ou para ter os seus filhos na escola ou para ter um seguro de vida ou de aposentadoria, ou para, enfim, X outras coisas, na medida que esses serviços são universalizados e não mais dependentes de intermediários, esse papel dos partidos políticos, na verdade, entra em declínio, né? Então, um dos fatores que faz as máquinas partidárias perderem essa função de intermediação é a universalização dos serviços, né? O cidadão, na verdade, hoje precisa do partido político para sua vida diária, muito para resolver problemas diários, muito menos do que nessa situação do Estado altamente partidarizado. Estamos sempre jogando, digamos, com dois tipos ideais, né? Certamente não tem nunca essa politização completa ou a despolitização completa, mas o grau de politização do Estado tem um enorme impacto sobre a relação que os partidos têm com os cidadãos e, consequentemente, também sobre a demanda de recursos e as receitas que eles conseguem extrair desses seus filiados, né? Duas extensões ainda desse tema das máquinas partidárias se referem agora não à relação do partido com os cidadãos, mas à relação do partido com empresas ou com outros grupos de pressão. Aqui entramos agora para nos localizar aqui, essa politização do Estado, da qual falamos agora, se refere basicamente a esse fator aqui. O quanto o partido consegue influenciar as decisões do Estado. Agora estamos passando para a questão como o Estado lida ou providencia ou influencia a vida do cidadão, já falamos disso, não? O Estado que se torna mais universal, oferece mais serviços, mais bem-estar, tem uma outra relação com o cidadão, mas o Estado também, na passagem do século XIX para o século XX, na industrialização, se torna um Estado mais regulador e mais comprador de serviços e obras no mercado. Ele se torna, na verdade, um dos grandes atores econômicos que influencia a vida de empresas. Então, não só o cidadão precisa
olhar para o Estado do ponto de vista da solução dos seus problemas diários, e talvez aqui a tendência seja a tendência da modernização e da passagem do século XIX para o século XX, seja que o cidadão depende menos da intermediação. No caso das empresas, é praticamente o contrário. O Estado, ao providenciar mais bens e serviços, ao se meter mais na economia, ao investir mais na infraestrutura, ele compra mais bens. Ele se torna um ator econômico mais importante, e as empresas, ou pelo menos segmentos importantes do setor privado, precisam, digamos, cuidar dessa relação com o Estado. E por isso se tornam, digamos, ou por isso para eles o partido político se torna, mais uma vez, um ator, um intermediário importante, né? Então, a partir desse momento que grandes empresas fornecem serviços ao Estado, o Estado politizado, quando os partidos politizam o Estado politizado faz com que essas empresas tenham uma relação quase tão orgânica com os partidos quanto os cidadãos, né? A fidelização a um partido, ou principalmente a fidelização àqueles partidos que frequentemente estão no poder e que conseguem garantir acesso a contratos, a serviços públicos, é relativamente grande, né? Então, aqui começa a entrar no campo o grande financiador empresarial nessa questão do financiamento dos partidos, né? Muito bem. E, por outro lado, o Estado não só demanda recursos e demanda bens e serviços no mercado privado, mas o Estado também regula aspectos importantes da vida social. Um dos aspectos, por exemplo, são as relações de trabalho, que alguém já mencionou aqui, né? Na medida que o Estado regula esse aspecto ou influencia como legislador esse aspecto importante, os grupos de pressão, principalmente os sindicatos e a Associação de Empresários, sindicatos também entram na jogada, tentando influenciar, tentando estabelecer uma relação com os partidos e também influenciando a questão do financiamento dos partidos. Isso pode acontecer de várias formas, né? Você tem países onde o sindicalismo praticamente transfere as suas filiações aos partidos políticos. Isso tipicamente acontece nos sindicatos na Inglaterra e na Alemanha, quer dizer, o sindicato, ou por uma transferência automática, durante algum tempo, quem estava afiliado num sindicato na Inglaterra estava automaticamente também filiado ao Labour Party, desde que ele não explicitamente renunciasse a essa associação, né? Então, os sindicatos apoiavam, entravam em relação muito estreita com os partidos, transferindo os seus filiados, e tornando, digamos, os partidos de massa de um dia para o outro, né? Então, essa transferência de milhões de filiações, muitas vezes, era realmente um salto de qualidade para os partidos políticos. Mas poderia ser também de outra forma. Que forma que era feita essa transferência do filiado para o sindicato e filiado partidário? Então, em determinado momento, os filiados aos sindicatos, o sindicato decidiu que ele transferiria a filiação também ao partido. Então, todos... O sindicato decide? Sim. Sem o consentimento do filiado? Não,
em reuniões com os, enfim, como em assembleias, não sei agora como foi o procedimento, mas a decisão do sindicato foi essa, deixando a opção ao filiado que ele optasse contra essa filiação, contra essa transferência. Mas esse não era o único modelo de vincular sindicatos a partidos políticos, essa transferência da filiação. Outro modelo era, e esse também vigorava na Inglaterra durante algum tempo, era que o sindicato pagasse contribuições como entidade ao partido político, né? Então, ele era um dos grandes contribuintes do partido político, durante muito tempo o mais importante, né? Mas o importante é que grupos de pressão, aqui estamos falando de sindicatos, e empresas viam que a fidelização, a aproximação aos partidos políticos era, digamos, um meio importante para assegurar que eles pudessem influenciar a legislação, a regulação e a distribuição de contratos com o Estado, né? Então, essa era também uma consequência desse partido que conseguiu politizar grande parte do Estado, né? E uma outra forma de financiamento que também era importante nessa segunda metade do século XIX, onde os partidos se tornam, digamos, as organizações que monopolizam o acesso ao poder político. Você só pode ter um cargo político se você é membro de um partido ou se o partido apoia a sua candidatura. Uma outra forma era que, em muitos casos, indivíduos, sujeitos ricos, pagavam ao partido contribuições maiores do que contribuições normais, financiando, então, subsidiando o partido, e após alguns anos conseguiram candidatar-se pelo partido. Isso, talvez, pelos olhos de hoje, seria visto como uma compra da candidatura, né? Que existe, como nós vemos em processos recentes, né? Acho que a gente mencionou isso na última aula, existe até hoje em dia no Brasil, né? Essa cobrança de doações extraordinárias de candidatos que querem se candidatar para cargos de prefeito, por exemplo, ou de candidatos que querem concorrer à reeleição, né? Essa expectativa. No contexto do século XIX, isso não era visto como uma compra do cargo, mas era visto, o financiamento era visto como uma sinalização ao partido, uma sinalização da seriedade do comprometimento daquele possível candidato com o partido, né? Então, enquanto alguns poderiam providenciar, poderiam ser mobilizados em campanha, poderiam, digamos, fazer contribuições em espécie, né? Outros poderiam fazer contribuições volumosas em dinheiro, né? E não era uma doação que garantia você se tornar candidato, mas era digamos, todo um comportamento de apoiar, de sinalizar para o partido que você, digamos, estava apoiando a causa partidária, né? Então, esse financiamento, muitas vezes, levou gente da elite e atores que estavam ativos fora dos partidos políticos para dentro da disputa partidária. Aliás, na Alemanha também, para mencionar outro exemplo, na Alemanha essa estreita relação entre a cristão-democracia após 45
E o mundo empresarial, um pouco parecido com a história que nós discutimos em relação à Inglaterra e os sindicatos. As associações de empresários na Alemanha após 45 fizeram volumosos, ou foram os doadores mais importantes do partido durante os primeiros 10, 20 anos, até os anos 60. E, tipicamente, essas doações também resultaram, muitas vezes, no recrutamento desses representantes do empresariado para a própria hierarquia partidária. Então, você vê que os cargos de diretórios regionais muitas vezes foram preenchidos por representantes que vieram, digamos, do setor privado. E o financiamento volumoso provavelmente era um incentivo grande, digamos, um sinalizador importante que aquele empresário, digamos, queria apoiar a causa partidária. Ele nem sempre se candidatava para um cargo, mas ele, digamos, ganhava influência na máquina partidária e sobre as diretrizes partidárias através dessa ocupação de cargos de direção dentro do partido, né? Então, muitas vezes os cargos chaves não eram os de candidaturas em eleições gerais, mas as próprias funções de oposições de direção partidária. Então, se nós recapitulamos que a relação dos partidos com os cidadãos, quantos cidadãos você precisa, digamos, com quantos você precisa se comunicar e qual é o grau de fidelização desses cidadãos com o partido. Esse é um primeiro fator importante que influencia a dinâmica do financiamento dos partidos. Segundo, o grau de penetração do Estado pelos partidos, o número de cargos, bem, enfim, vocês vivem, na verdade, numa realidade onde isso é assunto todos os dias nos jornais, né? O grau de influência das decisões políticas pelas preferências partidárias, né? Saem praticamente toda semana levantamentos em um ou outro jornal sobre como os dirigentes, como os vários governantes distribuem os recursos públicos de forma partidária ou partidarizada. Ou um dos temas que sempre é levantado pela mídia são o número de cargos que dependem de indicação política, né? Então, esse tema do Estado politizado, vocês conhecem bem. E vocês vão ver que na literatura sobre os Estados Unidos, essa foi a situação dos partidos no século XIX, e o grande movimento de reforma era muito similar, nos seus argumentos, ao jornalismo hoje em dia comentando e criticando o caso brasileiro, né? Se cobrava uma máquina pública mais isenta e uma alocação de recursos mais universalista e menos partidarizada. E o número de cargos, dependendo de indicação política, mais reduzido. Então, enfim, esse reformismo na virada do século XIX para o século XX tem alguns paralelos com, digamos, o reformismo, o clamor por reformas políticas 100 anos depois, agora no Brasil, né? Então, esse é o tema da politização do Estado e da sua influência sobre o financiamento. Terceira questão aqui era
como o Estado se relaciona com cidadãos, empresas e grupos de pressão. Aqui é inegável que praticamente todos os Estados modernos influenciam mais do que um século atrás a vida do cidadão, a vida das empresas e a vida de praticamente todos os grupos que tenham interesse em determinadas regulações ou determinadas formas de prover algum tipo de política pública para segmentos da sociedade. E esse lado mais, digamos, interesseiro, ou essa necessidade de influenciar o Estado quanto à alocação de políticas públicas, quanto à distribuição de contratos e quanto ao desenho de políticas regulatórias, esse lado interesseiro também faz esses vários grupos se aproximarem dos partidos políticos, né? Como possíveis financiadores, como possíveis apoiadores ou como possíveis parceiros, né? nas várias constelações. E finalmente chegamos agora no último tema, esse que é mais ressaltado na literatura, que é a questão da regulação e de subsídios para os partidos políticos. Então, o que é nessas várias reformas ou nesses vários momentos de crítica a práticas de financiamento, o que foi proposto pelos movimentos de reforma? Tipicamente, um mapa dos vários modelos de regulação inclui, de um lado, como já sugeri ali, inclui regulação de um lado. O que é regulação? Proibir ou diminuir determinadas formas de financiamento ou proibir ou diminuir determinadas transferências ou gastos. Então, esse é um pacote, digamos, da regulação. O outro pacote da regulação é prover determinadas formas de apoio ou de recursos não materiais ou materiais para os partidos políticos. Então, se nós começamos com a primeira parte da regulação pela proibição e limitação, nós podemos dizer que talvez uma das primeiras reformas, essa iniciada na Inglaterra, foi limitar doações de várias fontes aos partidos políticos e limitar gastos dos candidatos. Então, de um lado, se você limita doações, o que pode ser limitações de doações? Você diz que determinada doação não pode exceder um determinado valor, quer dizer, um teto máximo, mas você também pode dizer que determinadas fontes de financiamento são proibidas. Então, você proíbe o financiamento por empresas, ou financiamento por atores estrangeiros, por empresas estrangeiras, financiamento por sindicatos, enfim. Você veta determinados recursos ou você limita recursos a determinados valores. Muito bem. O que isso tem de impacto sobre demanda e oferta? Ele na verdade, não tem impacto sobre a demanda, ele diminui a oferta, ele torna mais complexo, mais complicado a arrecadação de receitas, né? Diminui a oferta. Ou torna mais complexa a arrecadação.